Então, tenho a tarefa de falar porque ano da restauração. 2020, o ano da restauração. Por quê? Mas eu gostaria de ler um salmo, o salmo em que se baseia o nosso tema, que é o Salmo 80. Eu vou ler na versão NVI. Eu não vou fazer uma pregação expositiva nesse salmo, mas vou só mencioná-lo brevemente. Vou deixar as exposições para os outros. Então diz assim o Salmo 180: Escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes a José como a um rebanho, tu que tens o teu trono sobre os querubins, manifesta o teu esplendor. Diante de Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando arderá a tua ira contra as orações do teu povo? Tu o alimentaste com pão de lágrimas e o fizeste beber copos de lágrimas. Fizeste de nós um motivo de disputas entre as nações vizinhas, e os nossos inimigos caçoam de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste, limpaste o terreno, ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra, e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar, e os seus brotos até o rio. Por que derrubastes as suas cercas, permitindo que todos os que passam apanhem as suas uvas? Javalis da floresta a devastam, e as criaturas do campo dela se alimentam. Volta-te para nós, ó Deus dos exércitos, dos altos céus, olha e vê. Toma conta desta videira, da raiz que a tua mão direita, desta videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do filho que para ti fizeste crescer. Tua videira foi derrubada, como lixo foi consumida pelo fogo, pela tua repreensão perece o teu povo. Repouse a tua mão sobre aquele que puseste a tua mão direita, o filho do homem que para ti fizeste crescer. Então não nos desviaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Salmo 80, aqui na versão NVI. Você já passou por problemas na vida, por dificuldades? Será? Mesmo que você fale assim, eu sei que sim, passou situações difíceis. E o que você faz quando vive em um tempo difícil, um momento atribulado, de dificuldades? O que você faz? Ao enfrentar situações sem solução aparente, ao lidar com problemas que parecem não ter fim, que parecem insolúveis, ao deparar-se com situações deprimentes, o único caminho que temos, o único caminho seguro é buscar a Deus. Não tem jeito. Quando a coisa não tem jeito, o jeito é buscar o Senhor, buscar os seus princípios a todo custo. É isso que Asaf, o autor deste salmo, o compositor deste salmo, porque ele se tornou um hino que o povo cantava. Então, é isto que Asaf, o músico do Senhor, nos mostra neste hino que Israel cantou. O povo, não sei que problemas ao certo, algumas dúvidas se foi escrito em tal momento da história ou no outro, mas o fato é que Israel vivia momentos difíceis, provavelmente afligido pelos ataques dos inimigos, e Asaf então compôs esta oração, este hino que pede:
Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos dessa situação de dificuldade. É a ideia. Não somos autoexistentes, não somos autônomos na nossa existência. Nós precisamos da mão de Deus sobre nós, se nós queremos chegar a algum lugar. Nós precisamos da mão de Deus a nos dirigir, nos indicando o caminho do dia a dia. A palavra de Deus em Lamentações 3:22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E toda vez que eu lembro desses versículos assim, eu fico com vontade de cantar, né? Porque é um cântico do passado, lindão, né? E dá vontade de cantar. Então, quando eu estava registrando isso, caramba, eu fiquei lá, as misericórdias do Senhor. É isso mesmo, as misericórdias do Senhor sobre a nossa vida são a causa de não sermos consumidos pelos problemas, pelas dificuldades. Só o Senhor na causa, né? E como se diz, e se não fosse o Senhor em nossas vidas, o que seria de nós? Esse é um pensamento que eu tenho desde muito tempo. Se não fosse o Senhor na minha vida, onde eu estaria? Que diferente eu seria de outros por aí? Não, talvez eu tivesse, né? Porque eu gostava quando era novinho, né? Pois é, agora não, claro, né? Mas quando era novinho, até que eu curtia. A turma do encontro, às vezes, ouve esse meu testemunho. Eu gostava, talvez eu estivesse por aí também, nada. Porque o que fez a diferença na minha vida foi o Senhor na minha vida. Se não fosse o Senhor, o que seria de mim? Se não fosse o Senhor na sua vida, o que seria de você? Se não fosse o Senhor na nossa vida, onde estaríamos nós? Se chegamos até aqui, é porque o Senhor permitiu. Porém, às vezes nós somos enleados pelas questões da vida, pelas nossas lutas do dia a dia, e nós nos entretemos com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, e nos esquecemos da nossa dependência e da nossa efemeridade aqui na terra, porque nós estamos de passagem, estamos passando rapidamente. Ainda ontem, eu era um menino, estava lá, né? Hoje, né? Nem vou falar. Mas é tudo muito rápido. Passa depressa, como nos diz Tiago, nossa vida é como uma fumaça, que logo se desvanece, logo se vai. Estamos só de passagens, somos peregrinos. Nossa vida é fugaz, como uma espiral de fumaça. E lá se vai. Então, nas lutas do dia a dia, a nossa comunhão com Deus, a nossa prioridade ao Senhor, e lá se vai a nossa intimidade com o Pai, e consequentemente, a nossa vida perde o sentido, perde o colorido, perde o vício, perde o vigor, e as nossas ocupações, as nossas preocupações passam apenas a ser as futilidades da vida, ou se não tão futilidades, mas as coisas do dia a dia, ou as chatices da vida, a rotina da vida passam a ser essas. E qual o nosso propósito na vida? Qual será? Volta e meia a gente já fizemos por 3 vezes aquela campanha lá dos 40 dias de propósito, né, que tenta nos mostrar o nosso propósito de vida, mas a gente no dia a dia acaba esquecendo, deixando de lado. Qual será o nosso propósito na vida? Passear no shopping? Fazer uma viagem meia boca por aí? Zombar do time do colega quando o time dele perde, né? É tão gostoso, né? Não é assim? E um com o outro, né? Porque felizmente tem o vira, né? Depois é a vez dele. Fala mal dos políticos, né? Bolsonaro, seu bolsomínio, não sei o quê, né? Tem um aí que diz assim, porque o Bozo, o Petralha, né? Será que a nosso propósito é ficar discutindo essa idiotice política toda, transar com o gato, ou com a mina da hora? Será isso? Terá sido essa a idealização de Deus, quando
permitiu que nós fôssemos fecundados, gerados no ventre da nossa mãe, como diz o Salmo 139, 13, tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Será que o nosso propósito é esse? Meu Deus, que pouco, que pouco. Bom, nós trabalhávamos na elaboração do calendário da igreja para 2020 e havíamos conversado e decidido que 2020 seria o ano da Isso mesmo, o ano da conquista. Nós havíamos decidido isso, seria o ano da conquista. Então preparávamos com certa animação o calendário e elaborávamos as palestras, né, que aconteceriam, né, nesse evento aqui, as demais que viriam, estava tudo assim traçado, a sequência. E de repente começou a haver uma certa inquietação no nosso coração, uma certa incomodação. E eu ficava perguntando, será? Né? Não tenho nada contra a conquista, vamos conquistar, tá bom? Sou totalmente a favor. Mas eu ficava, mas será o ano da conquista mesmo? Tem certeza, né? Aquele negócio. E lá em casa nós conversamos sobre o assunto. Também conversei com o Reinaldo sobre isso, e ele falou assim, então vamos mudar. Eu falei, mas eu não sou o pai da verdade, né? Será que é? Vamos orar para descobrir se é mesmo, não é? Ou se não é mesmo, ou se é, vamos. Mas aí no meu coração vem aquela ideia que tinha que ser algo assim, meio de conserto, de reajuste, sabe? Essa ideia assim. E então isso gerou uma certa preocupação, porque, caramba, aí logo você sabe que a ideia começa a passar, a se espalhar, as pessoas ficam sabendo, né? Falei, caramba, muda tudo. As portas do ano novo, né? Porque final, né, do ano de 2019, e sabe, daria aquela intenção que nós somos bagunçados, e até que nós somos, graças a Deus, um pouco, não tanto, mas que nós somos imprevidentes, desorganizados, etc. Mas apesar do risco, é melhor arriscar do que errar, né? E assim aconteceu, houve a mudança do tema, depois de a gente ter entendido assim. Quero esclarecer uma coisa, tem um pedaço de unha aqui me incomodando. A minha manicure não foi essa semana. Brincadeira, pessoal, é zoação. Então eu quero esclarecer que não é de Deus, não é que Deus nos tenha dado algo e mudado de ideia, tá bom? Não estou pondo a culpa em Deus, fique claro isso, que Deus mudou a ideia e de repente a gente, tá? Não foi isso. É que provavelmente nós não entendemos e concluímos que era o que ainda não era. Assim, nós chegamos à conclusão de que 2020 seria o ano da restauração. Assim como poderia ser, porque traz a mesma ideia, né, de o ano do conserto, o ano do ajuste, o ano do recomeço, do renovo, do avivamento, qualquer coisa assim. Mas a ideia era essa. Mas por que será que nós precisamos de um ano da restauração? Porque conforme eu já estava dizendo, nós nos entretemos com coisas menores e acabamos perdendo o foco muitas vezes. E eu acredito que aconteceu alguma coisa assim conosco, porque a gente se entretém com coisas menores, perdendo o foco principal. Então escolhemos o Salmo 83 como a divisa do ano. E esse Salmo 80 foi composto por Asaf, como já tinha dito, em uma forma de testemunho, se tornou uma bela canção para Israel, retratando a necessidade que temos de nos voltar para Deus, se queremos ter nossos sonhos e nossas vidas restauradas. Você tem sonhos que se perderam ao longo da vida? Você tinha
pensamentos, desejos, que acabou por algum motivo, legais até, que acabou por algum motivo deixando de lado. Acontece isso muitas vezes. Então, Asaf compôs esse salmo, retratando a necessidade de se voltar para Deus, para ter a vida e os sonhos restaurados. Será que nós também não tínhamos sonhos precisando de restauração? Será que a nossa vida também não precisa de reajustes ou de renovação, seja lá qual o adjetivo que você queira arranjar? Aí é adjetivo, professor de português, não dá tempo de pensar se é ou não é, tá? Vamos embora. O povo havia passado por muitas lutas, muitas dificuldades, por muitos altos e baixos, e pouco a pouco foi se afastando do plano original de Deus. O fato é que chegou a um ponto que, conforme nós podemos constatar aqui nesse salmo, foi detectado o quê? Por conta dos pecados de Israel, Deus não ouviu mais a oração do seu povo. Será que Deus tem ouvido as nossas orações? Claro, ele ouve, mas será que Ele tem podido despachar os nossos pedidos favoravelmente, conforme fazemos a solicitação a Deus? Porque oração é isso, né? A gente pede, claro, não é só pedir, mas a gente pede, Senhor, abençoa a nossa obra que estamos fazendo, não é? Será que Deus tem podido despachar assim favoravelmente os nossos pedidos? Deus permitiu que o povo passasse por situações de dor e de sofrimento. Será que temos passado momentos difíceis de dor, de sofrimento, seja como pessoa, família, seja como igreja? Os conflitos, no caso aqui do Salmo, aumentaram e já não havia mais paz entre o povo. Não há situações assim para nós também de conflitos. O território de Israel foi invadido tantas e tantas vezes, foram atingidos fortemente pelo inimigo. Israel era atingido por problemas de ordem espiritual, de ordem moral, de ordem relacional, psicológica, financeira. Será que também não temos sido atingidos por problemas dessa natureza? Asaf conhecia bem a situação de Israel, sabia que era possível reverter aquela situação, esse quadro de fracasso, sabia que a única solução possível seria capaz de mudar os rumos da nação, seria a volta iminente para Deus, a volta urgente para Deus. Então, ele faz essa oração comovente, contundente, profunda: restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Eu não sei como você tem visto a sua vida, como você tem visto a nossa vida como igreja, como tem sentido. Mas eu creio que a gente precisa, sim, consertar alguma coisa. Enquanto o Salmo faz apelos para Deus agir, o próprio povo também tinha que caminhar na direção de Deus. Não era simplesmente apenas orar. Claro, orar sim, sempre. Mas era também ter uma nova postura diante da situação. Orar, pedir a intervenção de Deus, restaura-nos, Senhor. Mas era também agir corrigindo os seus passos, corrigindo a sua comunhão com Deus. Conosco não é diferente. Se nós queremos chegar a um tempo de conquista, a um ano de vitória, se nós queremos sucesso no nosso viver, no nosso dia a dia, queremos ter um bom êxito, então o caminho é esse também: pedir assim veementemente a intervenção de Deus, a ação de Deus, e consertar os nossos passos. Precisamos voltar com urgência os nossos corações para Deus,
se queremos que a nossa vida não seja um mero passar de dias enfadonhos ou problemáticos, pior ainda, nós precisamos pedir restauração para diversas áreas da nossa vida. E eu não vou querer entrar muito em que restaurações, porque eu acredito que os demais falarão, para não ficar até repetitivo. E se não falarem nesse congresso, eu sei que ao longo do ano, a gente vai tocar nesse assunto. Restaura o quê, por exemplo? Em que precisamos de restauração? Chuta aí, vamos ver se faz gol, vamos lá. Sabia que o Santos tem um Lucas Sena no time? Está vendo? Pena que o seu é perna de pau, né? Ele não está aqui, né? Está aqui? Eu sei, né? Já pensou se fosse um cracão? Né? Eu olhei para ele e lembrei aí. E aí, temos alguma coisa aí para restaurar? Nada? Tudo perfeito? Chuta, pessoal, vamos? Restaura a alegria da salvação. Será que alguém perdeu? É possível muitas vezes que a gente perca. Não a salvação. Eu creio na salvação eterna, segura, tá? Que ninguém vai nos arrebatar das mãos de Deus. Nem vou entrar nessa história aqui, mas a salvação é eterna, segura, porque ela não depende de mim, ela depende do meu Salvador, e Ele é poderoso. Tá, mas o que mais? Mas quando a gente peca, sai da presença de Deus, a gente perde aquela alegria, né? Que tinha. Restaura, Senhor. O que mais? Aquele primeiro amor. Muitas vezes a gente perde, né? O dia a dia, né? A gente já tem até crente pregando isso. Você está todo assim animado? Durante o primeiro amor, quando perder, vai passar isso aí. Tá. O que mais que a gente precisa restaurar? Relacionamento. Restaura, Senhor, os nossos relacionamentos. Aqui alguém falou? Consertar com Cristo. Isso. A comunhão é isso? O relacionamento com Deus, a comunhão. Então, pessoal, se a gente for ver, nós precisamos restaurar muita coisa. Então a ideia é essa, que a gente trabalha isso, que o Senhor nos restaure. E deixa eu ver, ainda tenho mais alguns minutos. Eu não vou querer, eu tinha mais assim até para continuar se fosse o caso, mas eu queria só destacar uma área que a gente precisa restaurar. E eu estava lendo lá um pastor, ele colocou que nós precisamos da restauração do altar. O altar não é um termo que a gente usa muito aqui, né? Eles são mais os pentecostais que gostam de falar em altar. Passa ao altar, venha para o altar. Mas vamos falar sobre isso. A restauração do altar do Senhor na nossa vida. Resplandeça o seu rosto sobre nós para que sejamos salvos. Você conhece a história de Elias e os profetas de Baal? Lembra? Então, Elias se confrontou com os profetas de Baal e mais os outros profetas, que já esqueci o nome de que profetas eram, e lá teve uma batalha espetacular, né? Eram 800 e tantos profetas no total, desafiando o Senhor. E Elias, né, você conhece a história, fez aquela zombaria toda, grita mais alto, quem sabe ele está dormindo, quem sabe está fazendo alguma coisa, né? Se fosse hoje, tá no celular, né? Coisa e tal. E Elias foi, orou, caiu fogo do céu, consumiu todo aquele altar, alagado, e uma vitória retumbante do servo do Senhor e da causa do Senhor também. Tá, você conhece isso. Só que muitas vezes a gente não olha uma coisinha que tem lá no texto de 1 Reis 16,
18, 30 e 31, costuma passar despercebido por nós. Mostra que Elias, antes desse embate, o que ele fez? Ele restaurou o quê? O altar do Senhor. Restaurou o altar do Senhor. E você sabe, não pensa no altar numa coisa... Era uma coluna, né, de pedra, né, que estava derribada, destruída, em ruínas. Elias, antes desse embate, vai lá, reconstrói aquilo, restaura, né, porque aquilo, na verdade, era um símbolo de comunhão, símbolo da presença de Deus, símbolo do valor que eles davam a Deus, tá? E aquilo destruído mostrava que eles estavam desligados do Senhor. Então Elias vai lá e restaura, e conhece a sua extraordinária vitória. Então eu quero tomar esse altar como um símbolo. Restaure o altar do Senhor no seu coração. Como igreja também, vamos restaurar o altar do Senhor na nossa vida. O que eu quero falar com isso é que essa proximidade com Deus precisa ser recomposta na nossa vida. Então, não tome o símbolo do altar como algo literal. A gente não precisa levantar uma coluna aqui, né, fazer um nicho para pôr assim, a Bíblia aberta no Salmo 91. Não é um vício de gente por aí? Você já viu isso? Lembra assim, quando eu era jovem, né, Rosa, fica quieta, eu trabalhava na refinaria, e algumas colegas da refinaria também faziam a faculdade comigo, né, em Santos. E eu lembro lá que tinha uma, Estela, e ela sabia que eu era da igreja. Um dia ela falou assim para mim, uma pessoa, uma senhora da igreja tal, não vou falar por questão ética qual era a igreja, podia ser qualquer uma, né? Ela falou para eu, na mesa dela na refinaria, deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, porque dá sorte. Falei, Estela, abre no 91, no 150, no 23, não vai adiantar nada. Pode deixar fechada, aberta, pendurada, não muda. Bíblia aberta naqueles porta-livro, né, que muita gente usava, é só um adereço, um enfeite, não quer dizer nada. Ela tem que estar no coração. Não vai adiantar nada estar aberta, não vai trazer sorte, não vai espantar barata, bicho, nada. Não vai funcionar. Então, não adianta, sabe? Tem que estar na vida, no coração, e assim. Então, o altar que precisa ser restaurado na nossa vida é o da primazia do Senhor no nosso viver, o do nosso compromisso com o Senhor, o altar da nossa adoração ao Senhor. O fazer de Jesus não apenas um Senhor de palavras, mas um Senhor de fato e de direito. Lembra daquele cântico que antigamente a gente usava? Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. É tão lindo, né? Pena que a gente esquece também, né? Vamos restaurar, pessoal, vamos. A coisa boa, pode restaurar. Então, é isso, o Senhor tem que reinar na nossa vida. E você tem que pedir isso ao Senhor. Precisamos clamar ao Senhor por nossas vidas até que o rosto do Senhor brilhe sobre nós. Ou seja, até que a luz do Senhor resplandeça em nossas vidas, trazendo restauração na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus, no nosso ministério, na nossa visão do reino. E muita coisa vai mudar em nossas vidas quando o nosso altar for restaurado. Está em ruínas o seu altar, na sua vida, no seu coração? Restaura. Que bom que o Senhor sempre nos dá uma nova chance, nos dá a oportunidade de recomeçar. Está em ruínas? Restaura. Pecado foi grande, sei lá se existe isso, mas não faz mal, o Senhor restaura, vá para Ele, restaura a chance. Você tem que pedir ao Senhor, restaura o nosso altar,
restaura o meu altar, restaura a nossa vida espiritual, Senhor. Faz resplandecer o teu rosto sobre as nossas vidas para que sejamos salvos. É o que nos diz o versículo. Nossa permanência no favor de Deus exige que o povo demonstre a sua fidelidade. E assim, não nos apartemos de Ti. Vivifica-nos. Invocaremos o Teu nome. Está no 18 aí. Restaura, Senhor. O que você tem para restaurar? Coloca diante de Deus.